Fala, gente, belezinha? Tudo belezinha com vocês? Vamos fazer um comentário aqui rápido. Na verdade, eu trouxe para vocês um suporte teórico esquematizado, tá? Tá aí na telinha, vocês estão vendo, tá aqui, ó. Suporte teórico esquematizado, né? Sobre o tema, acerca do tema, obstáculos no combate ao tráfico de pessoas no Brasil. Olha só, galera do Atualidades Redação. Vamos fazer uns destaques aqui, tá bom? Ó, no nosso suporte teórico, eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei um primeiro parágrafo, tá aqui, ó. Esse primeiro parágrafo, um parágrafo sugestivo para vocês. E ele já vem todo marcado. Esse material eu vou mandar para vocês em PDF. Vou disponibilizar lá na biografia do Atualidades Redação, tá bom? Vamos lá. Olha só, o parágrafo ele traz o que a gente entende como a melhor forma de começar o texto no Enem ou como uma das formas mais recorrentes no Enem. Em 3 partes, lembrem sempre disso, são 3 partes fundamentais na introdução do texto. Aí destacado em azul, né? Destacado em azul, nós temos o contexto, a contextualização. Essa contextualização ela parte para o que nós chamamos aqui no nosso exemplo de conhecimento geral. Ela traz uma novela. É professor, novela, sim, a gente sabe que se nós tivermos um repertório pertinente e produtivo, legitimado, tudo bem, tá valendo, tá? O Enem aceita muito bem, a banca vai aceitar esse tipo de repertório. Tá aí, ó. Em 2012, vamos ler, a teledramaturgia, por meio da novela Salve Jorge, escrita por Glória Pérez, denunciou no contexto brasileiro o tráfico de seres humanos para outros países, certo? De fato, essa segunda parte em cinza, aliás, antes de passar para o segundo período, vamos atentar, vamos destacar aqui alguns elementos. Ó. Em 2012, teledramaturgia, o nome da novela e a autora. Se você não souber de todas essas informações, tá, mas sabe o nome da novela, sabe que a novela discutiu o tráfico de pessoas, o tráfico de seres humanos, trouxe o contexto brasileiro e esse tráfico de mulheres, inclusive, baseado em fatos reais. O que você souber nesse primeiro período é o suficiente para você ter o primeiro contato, para o avaliador ter o primeiro contato, né, a boa impressão com o teu texto já no início, tá bom? Vamos para o segundo período, destacado em cinza. Ó. De fato, esse cenário indigno, por que é indigno? Lembrem, são palavras mágicas no Enem. A história de você sempre trazer no Enem, né, o que é indigno, tá aqui, ó, o que é indigno é exatamente um contexto que está sendo suscitado. São direitos humanos, né? Então é sempre um contexto indigno, tá? Não se restringe à ficção, uma vez que ainda hoje constitui um grave problema a ser combatido. Lembrem, aqui eu faço a ponte, né? A gente chama de expressão ponte. Eu digo que é um cenário que continua, ainda persiste, porque eu situei no tempo a novela, né? Lá em 2012. E isso traz uma conexão, fica muito mais coeso, fica interessante. Então, de fato, esse cenário indigno, tráfico de pessoas, é tratado lá na novela. Não se restringe à ficção, uma vez que ainda hoje constitui um grave problema a ser combatido. Lembre, esse finalzinho aqui, ó, a ser combatido, é um finalzinho, é um gatilho que eu já ensinei para vocês. Toda vez que a gente vem no segundo período, apresenta o tema e diz que esse tema precisa ser combatido, precisa ser dirimido, precisa ser mitigado, precisa ser resolvido, né? Vai depender muito da frase delimitadora. Mas o tema do Enem, esse gatilho ele é muito recorrente porque a gente sabe que é um tema que precisa de uma resolução. E aí, o terceiro já começa com aquele outro gatilho, a resposta ao gatilho anterior. Se eu digo que precisa ser combatido, então já começo com para tanto, para isso, urge discutir. Então, para que eu combata, eu preciso entender, eu preciso discutir, eu preciso analisar. Então, lá vai o último período, que é a nossa tese delimitada. Para tanto, urge discutir esse crime não só sobre o prisma da ineficiência de políticas públicas, mas também sob um viés que contemple o pouco esclarecimento populacional acerca desse assunto. Lembrem, são 2 vieses argumentativos que eu sempre passo para vocês. Muito eficientes, muito recorrentes no Enem, e aqui também cabe muito bem em temas sociais, em qualquer banca. Vai fazer FACID, nós temos alunos que vão fazer FACID, que vão fazer Nova FAP, que vão fazer concurso público, que vai fazer o EMA, não tem problema nenhum. Você sempre pode apontar esses 2, são vieses argumentativos, lembrem disso. São raciocínios que eu posso implementar no texto. Aí eu fiz o seguinte, eu só esquematizei.
ler, tá? Tá em amarelo o nosso argumento 1 e em verde o argumento 2, que vão ser desenvolvidos nos 2 parágrafos posteriores, tá bom? Vamos lá. No tópico frasal do D1, olha só, de início deve-se considerar, aquele início, né? E aí você vai colocar, você vai trazer de novo no parágrafo, vai desenvolver em uma frase toda a ideia de ineficiência, de insuficiência, de falta de aplicação correta, dos direitos sociais, de ações de políticas públicas. Você vai estender aquele argumento lá, sinalizado aqui em amarelo, e no teu texto, sempre no primeiro parágrafo, na mesma ordem que você apresentou. Olha o que foi que eu fiz, gente. Ó. Nesse parágrafo aqui posterior, eu trouxe para vocês o meu parágrafo do Enem do ano passado. Então, para você provar, para você ver isso testado, que isso é muito importante no Enem, eu trouxe o primeiro parágrafo D1 do meu texto do ano passado. E com um repertório que eu já trouxe para vocês também, que eu já elenquei em sala de aula, que é o do James Houston, né, que é o antropólogo nova-iorquino, com a obra Minorias Insurgentes. E aí só um trecho para a gente partir para a ideia de cidadania, para a ideia de democracia, para a ideia de uma sociedade democrática, para a garantia de direitos. Está tudo aqui. E nós sabemos que o tráfico de seres humanos, o tráfico de pessoas, para qualquer motivo, ou por qualquer motivo, exploração sexual, trabalho infantil, trabalho escravo, qualquer um, tá? É um tema, é indigno, deveria, e atinge também, a gente sabe disso, tem um perfil social muito forte, né? Principalmente porque nós temos pessoas, muitas vezes, que estão em uma situação de risco, vulneráveis sociais. Então, vamos partir para o parágrafo. Esse parágrafo, fica a dica para vocês, vocês podem adaptar o mesmo discurso, é o mesmo raciocínio de ineficiência de políticas públicas, ou insuficiência dessas políticas públicas efetivas, eficazes, né? Vamos lá. De início, deve-se destacar o ineficiente, acompanha aqui, ó. Deve-se destacar a atuação do poder público no que tange à garantia de direitos como o de acesso à cultura, em especial ao cinema. Então eu trago o tema, já posiciono o meu parágrafo, posiciono a atenção do meu avaliador, porque eu vou discutir aqui, está aqui, ó, a ineficiência da atuação do poder público. Só que aqui, foi o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, é claro, evidentemente, a falta de acesso à cultura, em especial ao cinema. E aí vem um repertório, que é a nossa justificativa, lembrem disso, está destacado aqui, é sublinhado, né? Então veja só, sob tal entendimento, né, olhando para essa, partindo dessa ideia de que ele é ineficiente, o antropólogo nova-iorquino James Houston, né, para ele, consoante o antropólogo, as democracias contemporâneas prometem mais cidadanias isonômicas, é o suficiente. Só que como eu iria discutir as minorias, eu coloquei as diversas minorias que também faz parte desse discurso do livro. Contudo, aí vem com a contra-argumentação. Para o James Houston, ele sinaliza que lá no livro as democracias elas prometem mais cidadanias igualitárias, mas isso não acontece. No tema do ano passado, cinema não era uma coisa que todo mundo tinha. No tema que eu estou sugerindo, que nós estamos sugerindo essa semana, então nem todo mundo tem a segurança de não ser escravizado, de não ser traficado. Então essa democracia ela peca, né? Então vamos lá. Contudo, está aqui a contra-argumentação. No que se refere à realidade do acesso democratizado ao cinema, é notória a exclusão vivenciada por diversas parcelas sociais. No nosso tema, você pode dizer que no que se refere ao tráfico de pessoas, a questão social é um fator que ainda coloca muitas pessoas em risco, né? O Estado não consegue, tá? O trabalho escravo é muito forte, é um exemplo muito forte disso, tá bom? Pessoal, eu queria discutir lá a escravidão desde a época do tráfico, quando o Brasil foi formado, tá dentro desse perfil brasileiro, pode ser, tá? Castro Alves, Navio Negreiro, também é um bom repertório. Mas esse aqui em específico, a gente parte para a ideia de que a democracia não é cumprida. A garantia democrática, o acesso garantido a esses direitos. E aí, ó, contudo, no que se refere à realidade do acesso democratizado ao cinema no Brasil, é notória a exclusão vivenciada por diversas parcelas sociais, tais quais as do interior do país, bem como as que habitam as periferias das capitais. Ao fecho crítico, em virtude dessa realidade excludente, perpetua-se o pouco convívio com essa forma de arte. Tá? Então já venho discutindo que é muito ruim, e no final eu digo que isso é perpetuado. Lembrem, esse fecho perpetua-se o problema, torna-se o problema mais difícil, né, de ser resolvido, são obstáculos, crio mais obstáculos para ele ser resolvido, eu caduco o problema, ou seja, eu deixo o problema, eu perpasso o problema, né, eu vou procrastinar
a resolução desse problema. Então são sempre ações interessantes, tá bom? Ok? Bora para o segundo raciocínio. No segundo raciocínio é a ideia que a gente viu lá no primeiro, ó, tá aqui, o pouco esclarecimento populacional, tá? Nós vamos ver que aqui nesse caso eu vou partir para a ideia de que há uma ignorância, né? Há uma falta de esclarecimento. Até porque nós sabemos, você vai ver, o Igor vai comentar isso com vocês num vídeo também, tá bom? Depois. Mas a gente sabe que é um crime muito lucrativo no mundo e poucas pessoas sabem disso. Né? Poucas pessoas conhecem os motivos, os reais motivos. Muitas vezes elas são até enganadas. Lembrem, inclusive no Piauí nós temos um índice muito forte de trabalho escravo, de promessas de emprego, né? Sazonais, promessas de emprego sazonais, que você vai trabalhar numa colheita e aí se promete um bom dinheiro e na verdade quando você chega lá, você trabalha escravo, você deve muito e isso é uma intenção daquele que escraviza. Enfim, a pessoa não sabe que está sendo escravizada muitas vezes, ou a população, grande parcela da coletividade, ao sinônimo, não tem um conhecimento também das formas de escravidão e de como ela ainda existe nesse país, tá bom? Ok? Então está aqui um exemplo para vocês, é um raciocínio aplicado. Aqui tem a ideia do Schopenhauer, tá aqui ó, o filósofo Schopenhauer, tá? A ideia da falta de conhecimento acerca da agressão. Esse tema é sobre LGBTfobia, mas você consegue adequar também esse tema. O filósofo Schopenhauer defende que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Essa teoria justifica outra causa do problema. Lembre, você vai usar no terceiro parágrafo, tá? Outra causa, você já deu uma. Se as pessoas não têm acesso à informação séria sobre o que é o tráfico de seres humanos, então você só vai adaptar aqui nesse raciocínio. E o finalzinho, o fecho também você vai adaptar. Ó. Então você vai dizer que esse combate, deixa eu destacar para vocês aqui, peraí, pronto. Se a pessoa não conhece, né, se não tem informações sérias sobre isso, a população também não vai conseguir denunciar ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, à Polícia Federal, que são os agentes que vão surgir lá no teu parágrafo de conclusão, tá? E aí, ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Tem uma frase muito interessante também, um pensamento muito interessante do Goethe, escritor alemão, romântico, né? O escritor que inicia o romantismo na Alemanha no final do século XVIII, com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele diz o seguinte, ele diz que não há nada mais terrível do que a ignorância ativa. Ou seja, você é ignorante e você propaga. Você perpetua essa ignorância, ela é ativa, ela está em você e você não consegue, você não tem discernimento de quebrar isso. Você tem uma visão muito limitada, você propaga essa tua ignorância. Ignorância por falta de conhecimento, por falta de crítica, tá? Interessante também. Não há nada mais terrível do que a ignorância ativa, Goethe. Ó, tópico frasal conclusivo, você já conhece, eu coloquei de outra forma que eu sugeri outra composição linguística, ó. Pois... Ou seja, esse pois, equivalendo a portanto, intercalado, portanto, necessário combater o tráfico de pessoas no Brasil. Lembrem, o último tópico frasal do último parágrafo é isso para qualquer vestibular, tá? Nossos alunos de Facil, nossos alunos de Nova FAP, entendam. Você também tem que retornar ao tema. É uma ótima oportunidade. É necessário combater, é necessário dirimir, é necessário resolver, é necessário defender as pessoas, é necessário, nesse caso, combater o tráfico de pessoas do Brasil. No Brasil, pronto. Aí para tanto, ou seja, para isso, né? Para que isso ocorra. Então você vai vir, tá aí esquematizado para vocês, ó, tá bom? Ação interventiva, tá aqui, ó. Ação interventiva, né, com todos os elementos, tá? E a ação interventiva 2, com todos os elementos. Agente, ação, modo, meio, detalhamento. Não se preocupem, eu vou depois fazer uma revisão, vou escolher também um dia para a gente falar só sobre esses agentes. Mas é sempre se perguntar, tá? Qual foi o primeiro problema? Foi o Estado. Então quem é que tem que resolver? É a Polícia Federal que vai investigar? É o Ministério do Trabalho que vai fazer diligências, né, para também fazer investigação? É a ONU combatendo o tráfico de pessoas, principalmente de imigrantes? Vai depender do teu discurso, tá? Então, 2 problemas, 2 ações interventivas, 2 propostas interventivas no finalzinho. Samuel, se eu vou fazer outros vestibulares,
Se eu for fazer o EMA, o S, FACID, Nova FAP, FUVEST, se você discutir um problema, você não tem mais a obrigação de fazer todos esses elementos. Só um resolve, tá? Só uma ação interventiva e não precisa ter a obrigatoriedade dos 5. No Enem é diferente, são todos os 5 elementos e 2 ações interventivas completas para os 2 problemas que você citou antes. Beleza, gente? Entendam, estamos juntos, tá? E até a próxima oportunidade. Valeu, galera. Até mais.